Chamar aqui o pastor Miqueias para estar ministrando a palavra aos nossos corações. Amém? Boa noite, meus irmãos. Graça, paz e prosperidade. Bom estarmos na casa do Senhor para adorarmos, para bendizer o nome dEle. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Estou muito feliz nessa noite poder mais uma vez expor a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Às vezes a gente vai em outros lugares para pregar, a gente chega lá, a gente diz, é uma honra estar aqui com os irmãos. Mas não há honra melhor ou maior do que nós estarmos na nossa própria casa, do que nós pregarmos na nossa própria casa. Então estou muito feliz por Deus me conceder mais essa oportunidade de poder pregar a palavra dele. Quero cantar uma canção com os irmãos, aproveitar que ainda está cedo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me falta, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho, a igreja, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me falta, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você está na presença dele. Você pode adorar a ele nessa noite. Você pode agradecer o nome dele. Você pode dizer, Deus, eu cheguei aqui todo quebrado, Deus. Deus, eu cheguei aqui todo triste, Deus. Com o coração amargurado. Mas eu quero dizer nessa noite, Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira não todavia eu me alegrarei. Farei o meu caminho de salvação, porque ele é minha força. Aleluia. Eu tenho essa luta me matar. Aleluia. Por mais
direção que seja. O controle ainda está. O choro, diga com fé. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode dizer isso mais uma vez? Diga com fé, o choro, o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Somente a igreja ainda. Ainda e não haja o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Permita o Espírito Santo te tocar nessa noite. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15.
Lucas, capítulo 15. Versículos 17 até o 20. Lucas, capítulo 15, a partir do 17 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Amém, queridos? Deus, agradecemos ao Senhor por tua presença aqui neste lugar, Deus. Agradecemos ao Senhor o privilégio de estarmos aqui, Deus, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, para ter um tempo de comunhão com a tua presença. Obrigado, Deus, fala conosco nesta noite, não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir. Digo ao Senhor: eis-me aqui, Deus, faça como tu queres. A igreja é tua, somos o teu povo, e eu sou um mero canal teu aqui neste lugar. Faça, Deus, conforme o desejo do teu coração nesta noite. Amém. O texto que acabamos de ler, queridos, é um texto bem conhecido. Ele vai tratar do filho pródigo. E a gente precisa, sempre que Jesus diz alguma coisa, a gente precisa parar e meditar naquilo que Jesus está falando, porque aquilo que Jesus diz sempre é profundo demais. Sempre é. Aquilo que Jesus diz não dá para a gente simplesmente pegar assim, sem analisar, sem meditar naquilo que ele está dizendo. E Jesus, ele sempre vai tratar das coisas, ele vai tratar com muita profundidade. Jesus começa esse capítulo, ele está falando da ovelha, depois ele vai falar da mulher, da dracma perdida, e depois ele vai chegar até o filho pródigo. A impressão que eu tenho é que Jesus está falando para aqueles homens e eles não estão entendendo o que Jesus está falando. Jesus fala da ovelha, e aí parece que eles não entendem. Jesus fala da dracma, e até que Jesus chega no filho pródigo. Há algumas coisas que a gente precisa entender nesse texto. O nosso pastor já até falou aqui que não tem nada a ver com o evangelismo esse texto. Mas Jesus está falando que o filho pródigo, ele sai da casa do pai. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus não está falando de igreja. Jesus não está falando que esse filho pródigo, ele está saindo da igreja. A volta desse filho pródigo também não tem a ver com a igreja em si. Não tem a ver com o desviado, com a pessoa que sai da igreja e depois ela volta. O texto não tem a ver com isso. Não é disso que Jesus está falando. Pode ser usado, tudo bem, quem quiser usar, pode usar. Não vejo problema, eu não vejo problema. Mas o que a gente precisa entender aqui é que Jesus está falando da eternidade. Jesus está dizendo: olha, o filho pródigo, ele saiu de casa, saiu da casa do pai. A Bíblia diz que Jesus: olha, eu vou para o meu pai, vou vos preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então Jesus está falando que esse filho pródigo, ele saiu da eternidade. Aleluia. Que ele saiu da eternidade, e na versão judaica, tanto no Testamento judaico quanto na Bíblia judaica, vai dizer que ele foi para um outro país. E a gente já vê a expressão na Bíblia de pátria, a pátria celestial. Então o filho pródigo, ele sai da eternidade.
assim como eu e você viemos da eternidade. Jeremias 1,5 vai dizer, Deus falando para Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes, no ventre da tua mãe, eu já te escolhi e te dei a nação por profetas. A gente vai ver Davi falando com Deus de um modo assombroso, tu me criaste. Aleluia. A gente vai ver Davi dizendo para Deus que antes dele nascer, os dias dele já estavam escritos por Deus. O dia, hoje, de domingo, 19 de setembro de 2021, você viveu muitas coisas, eu vivi muitas coisas. Por milhões de possibilidades que vão existir, de escolhas que nós poderíamos fazer, porque nós temos a liberdade de escolha. Tudo aquilo que você fez, a oração que você colocou diante do Senhor, aquilo que você falou com alguém, no mercado que você foi, o ministro que chegou aqui ministrou as músicas que ministrou, a palavra de adoração que você deu para Deus nessa noite, já estava escrito mesmo antes de eu e você nascer. O que eu quero te dizer nessa noite é que você é escolhido de Deus. Que eu e você viemos da eternidade com um propósito e com um chamado. Nós viemos de lá e mesmo de qualquer coisa acontecer, mesmo quando os ossos, meus ossos, os seus ossos se formavam no ventre das nossas mães, Deus já nos conhecia. Deus já nos escolheu. Aí talvez você possa dizer para mim, mas olha, eu não sou pastor, eu não prego. Não existe crente sem chamado, queridos. E também como não existe crente sem propósito. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um propósito. Aleluia. Todos nós. Do menor ao maior. Quem já não ouviu a frase assim, eu não pedi para nascer? Quem já ouviu, amém? Eu já ouvi alguém dizer assim para mim, eu não pedi para nascer. A obrigação é tua. Sabe? Não existe essa, quer dizer, eu não pedi para nascer. O Todo-Poderoso achou que você tinha que nascer, decidiu que você precisava nascer, e você nasceu. E eu e você estamos aqui para adorar e glorificar o nome dele. Eu quero dizer para você nessa noite, com toda a crise que você chegou aqui neste lugar, com toda a dor que você chegou aqui neste lugar, Deus escolheu você desde a eternidade. Deus nos escolheu desde a eternidade. Esses dias eu estava conversando com o diácono Denner. Eu não vou expô-lo, então não é nada demais o que a gente conversou. E ele comentava para mim sobre João. Que João mandou perguntar se era mesmo Jesus que estava lá. É Jesus? Meus discípulos, vão lá, perguntem se é ele mesmo. Aí Jesus fala assim, diga para João que os cegos veem, os coxos andam. Está acontecendo sinais e maravilhas, diga para João. E às vezes na nossa caminhada, queridos, a gente quer parar, sabe? A gente fica triste, dá aquela desanimada, sabe? A semelhança de João que viu, eu estou aqui pegando um plágio da mensagem do Denner. João que estava lá e o Espírito Santo, ele viu Jesus lá e o Espírito Santo descer sobre ele com uma forma de pomba. Ele viu, ele estava lá. Se João, que viu isso tudo, presenciou e ele teve a revelação naquela fila de batismo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele por um momento titubeou, é Jesus mesmo. Quanto mais a nós. Sabe, ainda que você esteja nessa música que acabamos de cantar, nesse louvor que acabamos de cantar, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, a porta não se abre, a cura não chega,
estou triste e não consigo sair disso. Eu quero dizer para você que foi o Senhor que te trouxe aqui neste lugar, que foi o Senhor que te escolheu desde a eternidade. Ele nos escolheu. Sabe, queridos, era para você estar pulando de alegria agora. Era para você estar vibrando, porque Ele te escolheu. Sabe, há um tempo atrás, antes da Emanuela, a gente perdeu um bebê. E tem coisas que não é jargão, queridos. A gente perguntou para a médica o que houve, o que aconteceu. A médica só falou, a única explicação que eu tenho é que foi por má formação. Mas meditando nisso, nesse texto, eu entendi. Por má formação, ou seja lá por qualquer outra coisa, o Todo-Poderoso não decidiu que a criança tinha que vir. Mas olha para esse irmão bonito aí do seu lado, esse irmão cheiroso, diga para ele assim, Deus decidiu que você viesse. Aleluia. Cheio de crente bonito, cheiroso aqui nesse lugar. Você pode dar um glória a Deus aí? Nós viemos da eternidade. Nós viemos da eternidade. Agora o negócio começa a complicar. Agora começa a complicar. Porque a Bíblia vai dizer que ele saiu da casa do Pai, ele saiu da eternidade. Mas quando ele sai da eternidade, ele vai viver uma vida irresponsável. Na Bíblia, nesse texto aqui, está irresponsável. Na Bíblia judaica está de forma imprudente. Ele pega toda a sua herança, e nós viemos de lá com heranças espirituais. E ele pega toda a sua herança e vai gastar a sua herança. A Bíblia diz de forma irresponsável. Em outra versão, vai dizer que ele gastou com prostituição. Trazendo para os dias de hoje, com bebidas, carros, mulheres, bebendo, andando em alta velocidade, tudo bem. Serve. Serve. Mas a forma imprudente que ele estava vivendo não era só uma vida de pecados, não era só uma vida irresponsável. Ele estava vivendo de forma imprudente, porque ele não assumiu o seu chamado e não assumiu o seu propósito. E quando a gente não tem propósito, quando a gente não assume o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente vive uma vida imprudente, a gente vive uma vida irresponsável. Aleluia. Sabe o que nós precisamos fazer? Você não depende de pastor, de igreja, para exercer o seu chamado e propósito. O meu chamado, o seu chamado, o chamado de qualquer um aqui, não está vinculado à igreja. Pelo contrário, primeiro passa por Deus, depois pela igreja. E quantos de nós não queremos assumir um posicionamento diante de Deus com o nosso chamado e com o nosso propósito? Sabe, queridos, eu vejo muita gente dizer assim, não, eu tenho chamado para pastor. Não, eu tenho chamado para pregador da palavra. Não, eu tenho chamado para cantar. Sabe, para ser ministro de louvor. Só que desejar aquilo que nos faz aparecer é muito fácil. Querer chamar a atenção é muito fácil. Para estar aqui, para aparecer, é complicado. Porque se você está sendo visto, todos vão te ver. Estar muitas vezes aqui, aparecer, é complicado. Porque a cobrança, muitas vezes, ela é muito grande. A cobrança, ela é grande. Mas eu quero te convidar a se colocar diante de Deus nessa noite. E não adianta você dizer assim para mim, mas olha, eu não peco, eu não adultero, eu não bebo, eu não fumo, eu pago as minhas contas em dia. Isso não quer dizer nada se você não assumiu o seu propósito de chamado diante de Deus.
Porque quando eu assumo o meu chamado, o meu propósito diante de Deus, eu me coloco diante de Deus. E aí eu não tenho tempo para pecar. Para pecar, que eu digo que é viver na prática do pecado, porque a gente peca todo dia. Não pensar, não falar, não entristecer o irmão, não entristecer a esposa. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, sabe? A gente está dentro da igreja ou a gente está lá fora e a gente está olhando para as pessoas e muitas vezes aquilo nos abate, aquilo nos faz desanimar. Sabe, a gente entra na síndrome de Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Ah, Deus, foi por causa de fulano. Sabe, Deus, foi porque o pastor não me deu bom dia. Sabe, Deus, foi porque a pastora não falou comigo. Foi porque o diácono Dene, que dirigiu o culto, não falou comigo. Muitas vezes nós olhamos só para as pessoas. Fazemos como Elias fez. Ah, Deus, só eu tenho zelado por tua obra. Só eu, Deus. Todo mundo deixou corromper o teu altar, mas só eu. Interessante que quando Deus faz essa pergunta para Elias, Elias responde e Deus fica quieto. Aí Deus pergunta de novo para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Ah, Deus, só eu sobrevivi, Deus. Ninguém, Deus. Ninguém mais está interessado em restaurar o teu altar, Deus. Só eu, Deus. Só eu. Aí tem uma frase no início do versículo que Deus diz assim para Elias: volta pelo caminho que você veio. Isso é muito interessante, porque Deus está dizendo assim para Elias: eu não mandei você pegar esse caminho, então pega todo o caminho de volta. Volta lá no início. Eu não mandei você pegar esse caminho. Volta lá. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Volta pelo caminho que você veio. Volte a acreditar. Volte a acreditar. Talvez, como eu já disse, você chegou aqui desanimado, você chegou triste aqui nesta noite, mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para você que é: volte a acreditar. Volte a acreditar que Ele te chamou. E que o seu ministério não depende de homem, depende somente do Todo-Poderoso. Você precisa voltar a acreditar. Você precisa renovar as suas forças e se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui. Volte a acreditar. Assuma o seu propósito. Assuma o seu chamado. Você vai ver, quando você assumir o seu propósito e você assumir o seu chamado, você vai ver as coisas se alinhando na tua vida. Você vai ver Deus abrindo portas que antes estavam fechadas, porque você se alinhou à vontade de Deus. Hoje um pastor amigo meu me ligou e perguntou assim para mim: está fazendo a obra? Eu falei assim: estou fazendo a obra. Mas antes da obra você está fazendo a vontade de Deus? Eu falei assim: estou fazendo a vontade de Deus. E como estou fazendo a vontade de Deus? Ele falou assim: isso é muito importante. Porque não adianta você fazer a obra sem fazer a vontade de Deus. Primeiro você tem que fazer a vontade de Deus. Aí a obra vai ter efeito. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Volta pelo caminho que você veio. Vai lá, reflita. Lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Aleluia. É tempo, queridos. É tempo de nós assumirmos o nosso chamado e o nosso propósito. É tempo de nós nos colocarmos diante de Deus. Mas há algo interessante que nós precisamos aprender com o filho pródigo. Há algo muito interessante. Que o filho pródigo, ele tinha memórias do céu. O texto vai dizer que ele lembrou que os empregados do pai dele tinham mais comida do que ele que estava ali. O que ele estava fazendo ali? Ele caiu em si. A gente vai ver personagens bíblicas
indo aos céus. Apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. Isaías vai dizer que no ano que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins voavam e cantavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A gente vai ver Davi dizendo: abra os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Aleluia. A gente vai ver João indo ao céu. E agora eu não vou perguntar para a igreja, não, vou perguntar para mim: quantas vezes eu já fui no céu em vida? Porque a gente pensa que vai para o céu após a morte. Quantas vezes eu já fui no céu em vida? Se eu vim de lá, por que eu não tenho memórias do céu? Porque eu não lembro o que aconteceu no céu. Teve uma vez, queridos, ela deveria ter o quê? 3 meses? 2 meses? 2 meses. Estava eu e Isabel sentados em casa. E minha filha com 2 meses. E aí a Isabel perguntou assim, colocou ela em pé e falou assim: bebê, fala para papai e mamãe, o que é que o Todo-Poderoso te disse na eternidade antes de você vir para cá? Queridos, diante de Deus, ela ficou olhando para a nossa cara com uma cara assim, tipo seus bobões. Eu não vou dizer. Diante de Deus, querido, eu olhei para a cara de Isabel, tu viu isso? Diante de Deus. Ficou olhando assim, ela ficou assim, ó, para mim e para Isabel. Como se assim, não vou dizer. Não vou dizer. Nós precisamos querer ir ao céu. Não pós a morte. Claro que pós a morte sim, queira ir para o céu, em nome de Jesus. Mas em vida. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Imagina, hein, Tamires? Você está orando em casa. De repente você vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Morreu. Imagina, Leila. Imagina você ser levado aos céus e poder ver, ouvir e ver a canção da eternidade. Não vai querer voltar nunca mais, não. Deixa para lá. Ficar por aqui mesmo, no céu. Onde a adoração ela é única. Onde a adoração é incomparável. Onde nada se compara aos sofrimentos da terra. Nós precisamos querer ir aos céus em vida. Esse homem, o filho pródigo, tinha acesso direto ao Pai, mesmo vivendo a vida que vivia, porque ele disse: voltarei para casa. É uma escolha dele, voltarei, estava em vida, voltarei para casa. Nós precisamos ansiar, querido, pela eternidade. Precisa haver um anseio nos nossos corações, na nossa alma, por ansiarmos ver o céu, ansiarmos ir aos céus. De uns tempos para cá, essa tem sido a minha oração. Deus, eu quero ir no céu, não os após morte, em vida, eu quero ir até o céu. Imagina, Lília, ruas de ouro, mar de cristal. Quem é aquele lá, Jesus? Aquele lá é Paulo. A casa dele é maneira, né, Jesus? Será que a minha vai ser igual àquela? E aquele outro lá, Jesus? Aquele lá é Isaías, foi cerrado ao meio. Oh, aleluia. Nós precisamos ansiar pela eternidade. Nós precisamos dizer para Jesus: Jesus, eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu fiquei, queridos, viajando nesse texto aqui. Eu fiquei me imaginando no céu, indo aos céus. Eu fiquei imaginando. Eu fiquei, já pensou, eu consegui ir ao céu em vida? Como isso será maravilhoso. E se isso não é o tempo de eu estar lá definitivamente, eu vou voltar com certeza. Mas às vezes nós ansiamos por tantas coisas. Sabe, por uma faculdade, por um carro,
casamento, ministérios, uma boa vida financeira. A gente anseia por tudo isso, e não é pecado, não é errado. Você pode desejar isso, você pode ansiar por isso, mas nessa noite eu quero te convidar a também ansiar pela eternidade. Fala assim: Deus, eu quero te ver. Aleluia. Oh, merecandaralabarás, erebedecandaralabarás. Deus, eu quero ir até o céu, Deus. Sabe, nós precisamos pedir a Deus que Deus venha nos fazer lembrar daquilo que vivemos na eternidade. Porque alguma coisa nós vivemos lá que não é possível. Deus está dizendo para Jeremias: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Davi dizendo para Deus: tu me enxergava, Deus, quando eu era apenas um embrião, Deus. Tu tecestes os meus ossos no ventre da minha mãe. Os meus ossos nunca estiveram escondidos do Senhor. Há uma visão ou revelação que Davi traz. Ele diz assim: disse o meu Senhor ao Senhor. Aleluia, isso é coisa tremenda, queridos. Disse o meu Senhor ao Senhor. Ele estava falando de Jesus Cristo, falando com o Todo-Poderoso Yahvé: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos seus pés. Olha que coisa maravilhosa. Olha que relacionamento, que profundidade com Deus. Disse o meu Senhor ao Senhor: assenta-te à minha direita. Precisamos ansiar pela eternidade. Precisamos ansiar pela eternidade. Precisamos. Para nós encerrarmos nesta noite, o filho pródigo, ele se arrepende. Aleluia. Ele se arrepende. E o que é se arrepender, queridos? E hoje nós precisamos nos arrepender. Se arrepender é voltar-se para Deus. É como se você estivesse numa direção dirigindo o carro, você puxa o freio de mão, dá ré e volta. Aleluia. A Bíblia diz que, o texto que nós lemos vai dizer que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Aleluia. Mas essa festa no céu, ela acontece quando eu me arrependo. Quando o Espírito Santo de Deus vê em mim sentimentos, atitudes de arrependimentos. É como se o Todo-Poderoso tivesse com os seus anjos. Não acontece assim não, tá? Sou eu viajando. Na minha mente aqui, sou eu viajando, tá? O texto não diz isso não. O Senhor está lá no seu trono. Os serafins estão cantando santo, 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 santo. E de repente, o Senhor para de prestar atenção na adoração dos anjos e começa a olhar diferente. O que está acontecendo, Todo-Poderoso? Eu estou vendo lá uma pontinha de arrependimento. Miqueias está se arrependendo. Olha lá, vou ver, vou observar. E ele está vendo, e os anjos estão lá, e ele está observando. Miqueias está se arrependendo, ele está voltando. Miqueias está pegando o caminho de volta para casa.
Miqueias está se arrependendo. Peraí. Ele está se arrependendo mesmo, as atitudes dele estão mudando. Está diferente o negócio, o sentimento está ficando mais forte nele. E ele se arrependeu. Todo-Poderoso, ele se arrependeu, Todo-Poderoso se arrependeu. Então tem que ter festa no céu. Eu fico imaginando os anjos. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. As palmas. E de receber todo louvor. Santo, Santo, Santo. Tem um pecador se arrependendo. Aleluia. E os anjos começam a cantar santo. Santo é o Senhor poderoso, digno. É festa, querido. O pecador se arrependeu. E de receber. Cadê o vocal? Louvor. Diga, louve. Louve e exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. É festa no céu. O Miqueias se arrependeu. Baixinho. Não tem a ver com voltar para a igreja. Tem a ver com pegar o caminho de volta para a eternidade. E quando eu pego o caminho de volta para a eternidade, tem festa no céu. Tem festa no céu. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve, você pode dançar. Louve e exalte ao Senhor. Dança aí, mano. Louve, tem festa. Seu nome para sempre. A igreja, louve. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Você já pensou uma coisa? Num dia que um pecador se arrepender, você está lá na eternidade. E você vê como é a festa no céu. Precisamos de ver isso, queridos. Precisamos de ver isso. Eu quero te convidar essa noite, se você não se arrependeu, se arrependa. Não tem a ver com vir para a igreja. Tem a ver com pegar o caminho de volta para a eternidade. Tem a ver com pegar o caminho de volta para o céu. A igreja baixinho, santo. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno. As palmas.
e de receber hoje. Louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, aleluia. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Remanchore calabara xere candara labara. Remanchore calabara xere candara labara. Você que não tem ou você que tem igreja, não importa. Eu quero te convidar a pegar o caminho de volta para a eternidade. A pegar o caminho de volta para o céu. Nada pode parar você. Nada. Nada, a dor, a tristeza, a solidão, a depressão, não deixe nada disso separar você do amor de Deus. Você é importante para Ele. E a Bíblia diz que, e isso aqui é profético, querido, que o pai vai ao encontro do filho que se arrependeu. A Bíblia diz que então, nós que estamos vivos, vamos encontrar com Cristo nos ares. Um pouco acima vai dizer que Cristo vai descer. Isso é profético. Então nós precisamos nos encontrar com Ele nos ares. Aleluia. Nós precisamos meditar, pensar nesse encontro. Eu vou me encontrar com Jesus, né? Eu vou encontrar com Jesus nos ares. Quando eu for para a eternidade, eu vou me encontrar com Ele nos ares. Eu quero te convidar nessa noite. Tem alguém que quer pegar o caminho de volta para o céu? Tem alguém querendo pegar o caminho de volta para o céu? Não estou falando de igreja. Vem cá, Naldinho. Oh, vem cá, Naldinho. Aleluia. Tem mais alguém, queridos? Naldinho levantou as mãos dizendo que quer pegar o caminho de volta para o céu. Cadê a festa? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Tem mais alguém querido? Tem mais alguém querendo pegar o caminho de volta para a eternidade? O Pai está te esperando. O Pai quer encontrar contigo. Ou você mesmo que está dentro da igreja, mas que quer assumir um posicionamento diferente diante de Deus. Se você quer pegar um caminho diferente, um caminho para a eternidade, vem aqui na frente, nós vamos orar. Arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Onde está você que quer pegar o caminho de volta para a eternidade? Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Aleluia. Orecalabaxere que andará labarás. Rever meus conceitos e valores. Aleluia. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar Ao primeiro Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar. Tem mais alguém? Lembrando, não tem a ver com a igreja, tem a ver com pegar o caminho de volta para o céu, o caminho de volta para a eternidade. Remanchoure calabarás, remanchoure cabarachere que andará labarás, remanchoure calabarás sere que andará labarás. Deus, aí estão os teus filhos diante do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor venha nessa noite tocar no coração do Odinaldo, Deus. Que o Senhor nessa noite venha tocar no coração da Jordinete, Deus. Que nesta noite, Deus, eles venham se sentir abraçados pelo Teu Santo Espírito, Deus. E que o caminho do arrependimento, o caminho de volta para casa, o caminho de volta para a eternidade, ele venha a ser tomado, Deus. Fortalece-nos, Deus, no caminho de volta para a eternidade, Deus. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a tua filha. Espírito Santo, que faz é o Senhor, toca nela nesse momento. Toca nela nesse momento. Espírito Santo, toca na tua filha agora. Que ela venha se sentir consolada por ti nesta hora, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, não é uma ordem, é um pedido.